Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a como estar utilizando o Redux em uma aplicação React para fazer o gerenciamento de estado global da nossa aplicação. Então, como de costume, eu já excluí alguns arquivos que não tem necessidade para a gente, como CSS, arquivos de teste, imagens, e só deixei bem limpo aqui com o index e com o app, certo? Para esse vídeo a gente usou duas bibliotecas, certo? Que eu vou deixar no link da descrição para vocês, que são o React Redux e o Redux JS Toolkit. Então vão ser essas duas que a gente vai usar aqui no vídeo. O exemplo que eu vou utilizar aqui vai ser o mesmo exemplo do vídeo passado, onde eu expliquei o Use Context. Basicamente a gente vai fazer uma listagem de linguagens de programação e a gente vai ter funcionalidades como adicionar uma nova linguagem de programação, assim como no vídeo anterior, e eu adicionei uma nova funcionalidade aqui que vai ser favoritar ou desfavoritar uma nova linguagem de programação. Beleza? Então, chega de conversa e bora pro código. Por enquanto eu só deixei uma lista aqui na ordenada mesmo, né? Com o Java C# aqui, só no HTML mesmo, não tem nada vinculado ao Redux por enquanto. Então a gente vai criar aqui uma pastinha chamada Redux, certo? E dentro dessa pastinha, a primeira coisa que eu tenho que criar é um arquivo chamado store. Esse store vai ficar todo os nossos reducers, que a gente vai poder acessar de outros componentes, certo? Então, assim como o Use Context precisa de um valor default, o nosso provider do nosso Redux ele precisa de uma store. Então, a gente vai criar essa store aqui. Então, eu vou importar do @redux.js_toolkit um carinha que chama configure store. Ele vai ser responsável pela criação da nossa store. E vou criar uma const aqui, vai chamar store, onde eu vou chamar essa função que ela recebe um objeto, que por enquanto a gente vai utilizar somente a chave reducer desse objeto. Aqui, nessa chave reducer, vão ficar todos os nossos reducers da nossa aplicação. Para quem lembra da outra maneira de utilizar o Redux, você vai achar bem parecido que isso aqui era o Combine Reducers, onde a gente colocava todos os nossos reducers dentro da nossa store. Beleza? Por enquanto a gente não vai mexer, a gente vai deixar dessa maneira. A gente só vai exportar ela aqui, vou exportar ela como default mesmo. Por quê? Assim também como o Use Context, ele precisa de um provider para passar em volta da aplicação. Não, no caso do Use Context não precisa ser da aplicação, né? Da onde do todo filho que você quiser. O Redux também precisa. Então eu vou voltar aqui no nosso index, onde está a nossa aplicação aqui, e eu vou importar do nosso Redux Toolkit, do nosso React Redux, o nosso provider. Vamos importar ele aqui, provider, beleza. E a gente vai envolver todo o nosso app com o provider. E esse provider, assim como eu tinha dito, ele precisa de uma prop que chama store, que é justamente a nossa store que a gente criou aqui. Vamos ver se o VS Code ajuda a gente aqui. Beleza, já ajudou a gente. Ele já importou ali pra gente. Salvei. Nenhum erro por enquanto. A nossa aplicação está renderizando aqui o Java C#. Apesar de já estar envolvida com o Redux, ainda não está utilizando o estado do Redux. Beleza? Vamos fechar aqui o store por enquanto. O index também. Agora dentro da nossa pastinha Redux, eu vou criar um novo arquivo chamado slice.languages. A gente vai trabalhar com languages aqui. E o que seria esse slice? Seria um conjunto de lógica, de actions e reducers que a gente vai utilizar para a gente manipular da melhor maneira ali o estado do nosso Redux. Beleza? Então, para começar, eu vou importar do Toolkit também, Redux JS Toolkit, um carinha que chama create slice. Beleza?
Agora eu vou criar uma função que eu vou nomear de sliceLanguages. E ela vai receber também o createSlice, que é uma função que também recebe um objeto. E aqui a gente vai ter algumas chaves desse objeto. O primeiro é o nome fica a seu critério. Geralmente eu costumo colocar o mesmo nome no caso da feature que a gente está fazendo aqui. Eu vou colocar como languages. E a próxima é o estado inicial do nosso slice aqui, certo? Como a gente vai trabalhar com as linguagens de programação e se a gente vai poder favoritar ou não, a gente vai ter que ter um array de objetos onde a gente tem a propriedade nome favorite. Então, para isso, eu vou começar criando pelo tipo, certo? Vou criar uma interface que vai chamar languages. Ela vai ter um name, que é um string, e uma variável boolean, que é uma chave que chama favorite, que é do tipo boolean, certo? Agora eu vou criar uma constante que eu vou chamar de initial state. Vou falar que o tipo dela é um array de languages, ou seja, ele é um array desses caras aqui. E vou iniciar essa constante. E obrigatoriamente eu tenho que seguir a interface, passar o nome. Inicialmente eu vou passar o Java aqui. E o favorite eu vou passar todos como favorite false. Vou copiar aqui para baixo. Vou colocar C# aqui. Vou colocar JavaScript aqui também. Vou salvar, a gente já tem o nosso estado inicial aqui na nossa variável. Agora eu vou passar ele para o nosso slice. Beleza. E a próxima chave que a gente vai trabalhar aqui vai ser esses reducers. Os reducers não são nada mais são do que funções que vão receber um parâmetro state e um parâmetro action. E dependendo do que for a action, a gente vai manipular de uma maneira diferente o nosso estado. Eu vou escrever uma função aqui que vocês vão entender melhor do que eu estou tentando dizer aqui, certo? Eu vou criar um add language, assim como também no vídeo do useContext. Eu vou passar um state e uma action. O detalhe dessa versão aqui do Toolkit é porque na versão antiga do Redux a gente tinha que passar uma action, né? E quando chegava ali no nosso Redux a gente fazia aquele case para saber o que ia fazer e tal. Era bem verboso mesmo. Nessa versão do Toolkit tudo ficou mais fácil porque a própria DDLanguage, a própria função DDLanguage já é a nossa action. Ou seja, lá no front-end a gente usa um hook do React Redux, que eu vou explicar mais para frente, passando essa DDLanguage e ele já vai executar toda a nossa lógica que tiver aqui dentro dessa função. Beleza? Então, quando ele chamar essa DDLanguage, o que eu vou fazer? Eu quero retornar. Eu vou manter o estado do meu estado atual, né? E qual que é a ideia aqui desse DDLanguage? É adicionar uma nova linguagem de programação. Para isso, eu tenho que passar um nome aqui para ela. No caso, eu vou passar um nome e vou atribuir a variável favorite como false, como padrão. E o que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar um nome. O nome vem da onde? O nome vai vir do nosso payload, quando a gente chamar esse carinha aqui, ó. Se a gente for ver o nosso payload, ele fica dentro dessa action.payload, certo? Isso aqui vai ser, o payload vai ser, perdão, vai ser o objeto, no caso vai ser uma string que a gente vai mandar para cá. Então, eu vou passar esse payload aqui e vou passar a variável favorite para false também. Ou seja, quando ele disparar essa função, lá no nosso front lá, nosso app.sx, ele vai pegar o estado atual do nosso Redux e vai adicionar esse objetinho aqui. Para ficar mais fácil aqui, ó, a gente não precisa desse objeto action inteiro. Então a gente pode desestruturar ele aqui, pegar somente o payload. Como a gente está usando o TypeScript, eu gosto sempre de tipar, né? Que essa é a ideia. E eu vou chamar esse tipo, que já vem do próprio Redux Toolkit.
E eu passo um generics para ele, que seria o tipo mesmo do nosso payload. Eu vou passar que o nosso payload é uma string. Então agora a gente já não passa o action.payload, a gente passa só o payload. Show de bola. Já está pronta a nossa função aqui, a nossa action. Beleza, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que começar a exportar algumas coisas desse nosso slice. A primeira coisa que a gente vai exportar, eu vou exportar como default o slice language.reducer, que é justamente esse carinha que a gente vai colocar aqui no store. Então eu já vou até fazer isso. Eu vou dar um nome para esse reducer primeiramente, eu vou chamar de language, certo? E aqui eu vou importar o slice nosso. Eu vou chamar de slice language from./slice language. Agora eu passo esse slice language para o nosso reducer language. Lembrando que aí quando a gente for chamar o nosso estado atual aqui de language, a gente tem que chamar por esse nome e não por esse, certo? Vou salvar aqui, nada mudou. Vamos voltar aqui para o slice language. Agora eu vou exportar as nossas actions. Então vou exportar aqui um constante, que é um objeto, que ele vai vir de slice language.actions. Então como eu te disse, essa função nada mais são do que uma action de fato, onde quando ela for disparada a gente vai executar essa lógica. Então se você vier aqui já der Ctrl espaço, maravilhosamente TypeScript já dá pra gente que a DD Language é uma action, certo? Vou salvar aqui também. O que falta aqui pra gente é exportar também um seletor, que é o que vai dar pra gente uma maneira da gente usar o estado atual aqui do Slice Language aqui no nosso app.tsx. Então eu vou exportar uma constante. Eu costumo usar o use na frente, certo? Vou chamar de use language. Ela recebe um state. Inicialmente vou colocar como n aqui. Opa. E o que eu vou retornar? Eu vou retornar o estado.language, certo? Que é o mesmo nome que a gente colocou aqui no nosso reducer. Eu só vou forçar o tipo dele aqui, falando que ele é do tipo um array de linguagens, certo? Igual a gente colocou aqui no estado inicial. A gente pode salvar aqui agora, certo? E aqui no nosso slice language, a lógica está tudo certo. Agora vamos lá para o nosso app, fazer o consumo desse reducer. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou excluir esses LIs, eles não vão vir mais aqui estaticamente, eles vão vir do nosso estado, do nosso reducer. E como que a gente faz para a gente consumir esse estado? A gente tem que usar um hook do React Redux que chama useSelector. Então eu vou criar uma variável aqui, que vai chamar, na verdade uma constante, que vai chamar language, e eu vou usar o nosso hook, que eu acabei de comentar, que chama useSelector. O que a gente tem que passar para ele como função? A gente passa justamente um seletor. E o que seria esse seletor? Justamente esse carinha que a gente criou, que chama useLanguage. Eu vou passar aqui para ele, ver se o VS Code já ajudou a gente, certo? Já apareceu com o useLanguage, já importou. Quando eu passar o mouse em cima de language, a gente já vai ver que ele é um array de linguagens. Então, essa variável já está contendo o nosso estado do nosso Redux aqui, no nosso reducer de linguagens. Como ele é um array, eu vou conseguir iterar ele aqui, certo? Então, eu vou dar um map nele. Nesse map, o que eu quero fazer? Então, a cada iteração, eu quero que ele retorne um LI. E dentro desse LI, eu quero que ele retorne o nome. Se tudo estiver em conformes, quando eu salvar o Redux, o componente será re-renderizado aqui, passando o array aqui que a gente criou no nosso Redux, certo? Listando Java, C# e JavaScript. Vou salvar, vou lá. Então, nesse momento, a nossa aplicação já está envolvida pelo Redux e já está sendo manipulada com o estado global do nosso Redux.
Então, a segunda feature que a gente falou no começo seria uma feature de adicionar uma nova linguagem de programação, certo? Então, eu vou criar uma div aqui. Vou criar uma div, vou criar um input e vou criar um button, certo? O input vai ser do tipo texto e o button vai ser do tipo button. Show. Aqui no nosso caption do button eu vou colocar um adicionar nova linguagem. Vou salvar aqui, beleza, perfeito, já está ali. E agora, o que eu preciso fazer é controlar o valor do nosso input. Para isso eu vou fazer um use state aqui, né? Vou criar um estado que chama new language e um set new language para mudar essa variável. New language, beleza? Vou iniciar ela com string vazia por enquanto. Vou vincular a nossa variável new language ao value do nosso input, certo? E o set new, e o onClick, eu vou passar o set new language, vou passar o value para ele aqui, certo? Peraí que deu alguma coisinha deu errado aqui. Com clique não, gente. onChange. Me perdoa. Fechou. Tudo certinho. Vou escrever aqui. Nada muda, nada, nenhum erro. E o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa ter uma maneira de evocar a nossa action add languages. Certo? E como que a gente faz isso? A gente tem que chamar também um hook do React Redux que chama useDispatch. Então vamos lá. Eu vou criar uma variável que chama dispatch e ela vai receber o useDispatch do React Redux, certo? E agora o que a gente faz com esse dispatch? Aqui no nosso botão, quando eu dar um onClick, dando um onClick nele, o que eu quero fazer? Eu vou chamar o nosso dispatch, que ele é responsável por disparar actions, certo? No caso, eu vou passar a nossa action, que é add languages. Quando ele for disparado, vai ser executado essa lógica e o nosso estado vai mudar. Então, eu vou passar o dispatch para ele aqui. O dispatch, ele recebe uma outra função, certo? Ele é uma função que recebe uma função, ele é um high order function. E qual que seria essa função? Como te disse, vai ser o add languages. Então, a gente já pode, o VS Code até ajuda a gente aqui, certo? Começar a escrever aqui, ele já mostrou aqui pra gente. Redux, slice languages. Vamos dar um OK aqui. E esse add languages, ele pede um parâmetro. O parâmetro, no caso, é um payload, que é um string. Mas nada mais é do que o nome de uma nova linguagem de programação. Certo? Que é justamente o que está no nosso estado atual aqui, do nosso use state. Vou passar para ele, vou salvar. Então, se tudo estiver em conformes, quando eu digitar uma nova linguagem aqui e der um clique, ele vai ir lá na nossa action, chamar ela, executar aquela lógica, o state será alterado e o nosso componente será re-renderizado já com a nova linguagem de programação aqui. Então vamos lá, eu vou colocar aqui Ruby, vou dar e vou lá. Então, a nossa action add language foi disparada corretamente, mudou o nosso estado corretamente, e assim por diante a gente pode colocar quantos a gente quiser aqui, que ele vai alterando sem nenhum problema, certo? Então, assim como eu comentei no início do vídeo, a gente vai ter uma nova feature também, que vai ser para a gente favoritar e desfavoritar uma nova linguagem de programação. Então, primeiramente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa LI aqui, vou tirar ela por enquanto, e eu vou retornar, em vez de um LI, eu vou retornar uma div, certo? Que vai ter um span e vai ter um button, certo?
Dentro do nosso span, eu ainda vou colocar a nossa language.name. Dentro do nosso button, eu vou fazer a seguinte lógica. Se favorite for true, o caption do nosso botão vai ser desfavoritar. Se ele for false, vai ser favoritar. Por padrão, todos vão ser favoritar, porque todos estão false lá. Vamos salvar. Beleza. Apareceu tudo colado ali, tudo esquisito. Deixa eu só dar um style aqui para nossa div, para não ficar daquela maneira. Certo? Vou dar um display flex aqui. É um gap de 20 pixels e um margin bottom de 10 pixels. Aí, deu uma melhorada. Outra lógica que eu vou fazer aqui, vou dar um style aqui para o nosso span também, certo? A color dele vai ser o seguinte: se language.favorite, eu quero que seja green, se não vai ser black mesmo, certo? Opa, faltam aspas aqui, show. Como todos estão falsos, ainda está black. Tranquilo. Agora, a gente vai voltar aqui no nosso create slice, nosso slice language, e a gente vai implementar a nossa função que vai ser responsável por favoritar uma linguagem de programação. Eu vou dar o nome dela aqui de toFavorite, certo? Ela vai receber um estado também. O payload que ela vai receber também vai ser o nome, porque é através do nome que a gente vai fazer a verificação de qual a gente vai mudar ou não, certo? Posso até copiar aqui o tipo, que é o mesmo. Beleza? E aqui dentro, o que a gente vai fazer? Eu vou retornar. Vou retornar o quê? Eu vou pegar o nosso estado atual e eu vou fazer uma iteração nele também. E o que eu vou fazer nessa iteração? Se o st.name for igual ao payload, que é o nome que a gente vai mandar lá também, eu quero fazer o seguinte. Eu quero manter o st, né, que é o estado atual da iteração. E na variável favorite, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o estado atual dela e negar. Ou seja, se ela for false, eu vou mudar para true. Se ela for true, eu vou mudar para false. Beleza? E se caso o nome não for o mesmo, eu mantenho o estado atual da iteração. Posso salvar aqui. Nada mudou. Agora eu tenho que pegar essa nossa função e passar aqui também nas nossas actions, exportando ela. Vou salvar aqui. Beleza. Nada mudou também. E agora é o seguinte, a gente volta para o nosso HTML e no nosso botão que fica ali na frente da nossa linguagem de programação, no on-click dele, eu vou disparar também uma nova action, assim como eu fiz aqui no botão do adicionar nova linguagem. Eu vou chamar o dispatch e vou passar uma action para ele, que também é uma função. E qual que é a action que a gente vai passar? Justamente o toFavorite, que é a função responsável por favoritar. Vou passar aqui para ele. Ela também vai pedir um payload, que no caso é o nome, né? E eu vou passar aqui para ele language.name. Vou salvar. Então agora, pessoal, se tudo estiver em conformes também, quando eu clicar em favoritar o caption, o estado da nossa aplicação vai mudar, né? Por exemplo, se eu clicar em Java, o favorite do Java vai mudar para true. E, consecutivamente, vai ficar verde, né? O nomezinho dele aqui, e o caption do botão também vai mudar. Então, vamos testar. Prontinho. Ficou verde aqui e mudou para desfavoritar. Isso funciona para qualquer um que eu clicar aqui, sabe? E posso ir desfavoritando também. Por exemplo, eu posso adicionar uma nova linguagem aqui também, o MySQL. Vou adicionar, clico em favoritar, ele favorita também. Então, está funcionando tudo certinho. Eu mostrei aqui para vocês 2 exemplos de manipulação de estado, que são essas duas actions, estão manipulando o estado. A maneira de listar, né, o estado atual,
com o seletor. E é isso, galera. Espero que vocês tenham absorvido algum conhecimento aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar no comentário que eu respondo. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!